Bom dia, igreja. A igreja está bonita, mas o bom dia não foi tão bonito. Bom dia, igreja. Bom dia. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Se coloca de pé. Eu sempre falo juntamente comigo, estou de pé. O tema da mensagem é bom ânimo. Fala para o seu irmão aí, tem de bom ânimo. Fala para você mesmo, Érico, tem de bom ânimo. Amém? Às vezes Deus fala poderosamente primeiro com o pregador, né? Trazer uma palavra dessa, nós temos que estar como? Com bom ânimo. E de repente nós não nos encontramos com aquele bom ânimo. Aí Deus fala poderosamente, você vai pregar, mas tem que começar em ti tendo bom ânimo, crendo neste ânimo que Deus nos dá. Amém, amado? O único texto que nós vamos ler de início, né? É um texto que toda a igreja conhece, está lá em João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 33. É o único texto que eu vou estar lendo na ARA. Depois a gente vai passar para a Nova Almeida atualizada. João capítulo 16, verso 33. Numa só voz, uníssono, vamos estar lendo esse texto bíblico. 1, 2, 3 e já. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Lindo. Você pode glorificar a Deus, querido? Aleluia. E ler mais uma vez, para que isso possa adentrar o teu coração de uma forma tremenda, de uma forma eficaz. 1, 2, 3 e já. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Olha o que acontece. Eu venci o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, neste ânimo, ó Pai, de fé, nesse ânimo de coragem, nesse ânimo de confiança, nós queremos ministrar a Tua palavra, Senhor, para a Tua igreja. Fala poderosamente conosco, Senhor. Me usa como Teu instrumento, como Teu canal. Que tudo aquilo, ó Pai, que for lido, tudo que for falado, Pai, venha, Senhor, entrar no nosso coração de uma forma, Senhor, sobrenatural, para nos trazer ainda mais um ânimo, ó Pai amado, para vencermos todas as lutas da vida, Pai. Esteja com cada um de nós, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus e que todos digam amém. Podeis tomar os seus assentos. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, declarou o Senhor Jesus para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Querido, logo após a confirmação da promessa de enviar o Consolador, o capítulo, né, de João 16, ele vai trazer todas as dificuldades que os discípulos passariam, mas ele deixa no versículo 7 algo que nós temos que tomar posse, quando ele diz, mas eu lhe digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Jesus, no capítulo 16, vai falar de muitas agruras, de muito sofrimento, em que a igreja passaria, em que a igreja viveria. Jesus adverte os discípulos das dificuldades que esperavam por eles no cumprimento da missão. Essa verdade acerca das tribulações levou o mestre a fazer uma das mais poderosas orações. Quando você chega no capítulo 17 de João, você vê ali a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Ele ora de uma forma, querido, convincente, de uma forma poderosa, para que o Pai nos cercasse com a sua proteção, que o Pai nos cercasse com o seu amor, que nós fôssemos um, assim como Ele era um no Pai, porque o mundo estaria nos odiando, o mundo estaria com suas setas direcionada para a igreja. Então Jesus faz uma oração, querido, que fica conhecida como oração sacerdotal. Ele, Jesus, intercede fervorosamente pelos discípulos e pela igreja de uma forma geral. Uma afirmação, querido, ninguém está livre de lutas, ninguém está livre de aflições. As aflições de todo tipo assolam os seres humanos em diversas partes do mundo, e isso inclui os filhos de Deus.
em todo o universo, em todo o mundo, os seres humanos são afligidos, os seres humanos sofrem necessidades, mas há um segredo, querido, e esse segredo tem que estar firme em nossos corações, que Deus nos deseja nos ensinar nesta manhã, sobre a maneira certa de enfrentarmos as tribulações e dificuldades que a vida nos reserva. Jesus, ele foi claro, no mundo tereis aflições, mas ele diz, tende bom ânimo. O bom ânimo é o segredo para garantir as vitórias nas lutas diárias. Vou repetir isso. O bom ânimo é o segredo para garantir a vitória das lutas diárias. A igreja pode repetir isso comigo? O bom ânimo é o segredo para garantir a vitória nas lutas diárias. Quantos têm lutas aqui? A igreja toda. Quantos estão passando por aflições neste momento? Amém. No mundo passais por aflições. Essa é a primeira afirmação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Note que Jesus não promete isenções de problemas. Jesus não promete uma vida isenta de sofrimento. Jesus não promete uma vida de fulgor o tempo todo. Antes, ele garante que enfrentaremos aflições de todo o tipo. O mundo, querido, é o campo de ação onde procedem as lutas ou sofrimentos terrenos, perseguições e toda oposição ao Evangelho de Cristo. O mundo é um grande adversário que nós temos que vencer todos os dias da nossa vida. Quando nós lemos a palavra mundo, nesse texto, no mundo passar por aflições, essa palavra, procedente do grego, é cosmo e representa todo o ambiente, né, todo o conceito, todo o valor, todo o costume que seja hostil a Deus, porque está perdido o mundo no pecado, arruinado, depravado, pois sofre influência direta do maligno. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, querido. E nós precisamos, querido, saber que o mundo vai nos odiar, que o mundo vai nos rejeitar, o mundo vai nos atacar. Jesus deixa isso bem claro em João, capítulo 15, verso 18, né, na Nova Almeida Atualizada. Se o mundo odeia vocês, sabe que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Diga glória a Deus por isso, querido. Nós não somos do mundo, querido. Nós somos, né, como às vezes eu brinco, nós somos extraterrestres. A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos aqui na terra. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi e por isso o mundo odeia vocês. Esta afirmação, querido, é do próprio Senhor Jesus Cristo. O mundo odeia aqueles que vivem na luz. Nós somos a luz de Cristo, nós iluminamos esse reino de trevas, querido. Mas as trevas não têm pacto com a luz, a treva não tem comunhão com a luz, a treva odeia aqueles que vivem na luz. Quando Jesus cita a palavra aflições, no grego, essa palavra tem uma outra amplitude, tem um outro significado. Está se referindo a todo tipo de angústia, a todo tipo de agonia, a todo tipo de pressão, a todo tipo de adversidade. Você lê a palavra aflição e às vezes você só pensa que é um determinado tipo de angústia. Não, querido, é toda adversidade, todo tipo de perturbação, de opressão, de sofrimento, de perseguição. Num texto original, a palavra aflição quer dizer tudo isso. A ideia principal dominante é emprestada para o trabalho, querido, que os lavradores tinham de espremer as uvas, de espremer as azeitonas, né? Esse processo de espremer, se a uva ou se a azeitona tivesse vida, com certeza eles gritariam de dor quando fossem espremidos, né? Mas como são seres inanimados, não tem essa dor. Mas ele compara, né, a aflição como aquele processo, né, da extração do azeite, da extração do vinho. Tem que ser amassado a uva, tem que ser espremido a azeitona, para que a essência saiam desses frutos. Assim, as tribulações tentam esmagar a nossa fé. Quando a aflição vem, querido, quer roubar a nossa paz. Quando a aflição vem, quer roubar a nossa alegria.
mas só consegue nos tornar ainda mais dependentes de Deus, querido. Quanto mais nós somos afligidos por qualquer tipo de situação, mais nós temos que nos aproximarmos de Deus. Você pode dizer um amém por isso, querido? Quanto mais afligidos nós formos, mais nós devemos depender do Senhor. A nossa fé, a nossa paz, a nossa alegria está garantido em Jesus Cristo. Paulo, ele vai declarar em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10, o seguinte: por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Aí ele declara algo que é tremendo, querido, algo que nós temos que tomar posse para as nossas vidas, porque quando sou fraco, porque quando vêm as aflições na nossa vida, quando vêm as situações adversas e nos atingem, nós achamos, querido, e nós temos que ter esse pensamento, nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos abatidos, e é nessa hora em que Cristo nos socorre, porque ele fala, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pode dar um glória a Deus por isso, querido? Então, a primeira afirmação desse texto que nós lemos, querido, no mundo passais por aflições. Essa é uma certeza que nós temos que ter no nosso coração para que nós venhamos a nos prepararmos, para que venhamos a estarmos prontos, querido. Mas a segunda afirmação que Jesus traz nesse versículo bíblico é que, a segunda parte que diz, mas tende bom ânimo. Fala para o seu irmão mais uma vez, mas tende bom ânimo. Aí vai uma pergunta: como é possível ter bom ânimo em um momento de tristeza? Como é possível ter bom ânimo no momento de escassez? Como é possível ter bom ânimo no tempo da provação? Como é possível ter bom ânimo quando a gente sofre perdas, às vezes, no nosso sentimento humano, irreparáveis? Como ter bom ânimo? O que Jesus quis dizer com esse conselho aparentemente incoerente? Quando Jesus diz, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. O que Jesus está afirmando, o que ele quer nos ensinar, querido? Nem toda a instrução da Bíblia, querido, é perfeitamente racional. Se a gente for levar esse texto da Bíblia só para o nosso racional, nós vamos nos equivocar. Nós temos que entender que o princípio do crente em Cristo Jesus é espiritual. Você pode dizer amém, querido? Quando você vê o texto bíblico de João, capítulo 6, quando Jesus atravessa o mar da Galileia, o povo acompanha, dando a volta pelo mar da Galileia, e quando chega a tarde, Jesus vê que eles estão cansados, e chega para os discípulos e fala para eles o quê? Deem pão para eles. Eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se a gente olhar pelo lado racional, como alimentar 5 homens, mais mulheres, e mais crianças? Como fazer isso? Quando chega nas mãos do Senhor Jesus 5 pães e 2 peixes, como nós vamos olhar para esse quadro? Se nós olharmos simplesmente pelo lado racional, querido, 5 pães e 2 peixes só vai dar para, no máximo, 5 pessoas. Se é que dá 5 pessoas, Se a gente olhar aqui para um determinado rapaz, a gente vai ver que 5 pães e 2 peixes, de repente, é só para ele. Calma, Pedrão. Mas, querido, Tiago riu, Radamés também? Mônica também, O Elias Eneide não está aqui. Mas, querido, quando a gente olha esse quadro, 5 pães e 2 peixes, se nós olharmos pelo racional, querido, não é suficiente para alimentar 5.005 homens. Nós devemos olhar pelo olhar espiritual, pelo olhar da fé. Então, a Bíblia, ela vai nos orientar, nos ensinar que nós devemos olhar, querido, para este termo que Jesus fala, tem de bom ânimo, com o olhar da fé, com o sentimento da fé, querido. Quando Eliseu foi procurado pelos moradores de Jericó, os moradores de Jericó falaram que a água de Jericó não era boa, não era saudável, Eliseu vai pegar um prato de sal e vai jogar nas águas. E as águas se tornam saudáveis.
Como isto, querido? Se a gente for olhar pelo lado racional, né, se a gente botar sal na água, o que acontece com a água? Ela fica mais salgada ainda. Mas Deus faz o inverso. A água fica saudável. E toda a terra, querido, é abastecida agora com essa água e todo o povo pode beber, querido. Deus sempre trabalha no campo da fé. Fala isso para o irmão que está do seu lado. Deus sempre vai trabalhar na sua vida no campo da fé. Oh, aleluia! E nós precisamos aprender a fazer o mesmo. Quando Jesus fala, mas tem de bom ânimo, querido, isso com certeza tem que vir acompanhado com um sentimento poderoso da fé. Deus sempre trabalha no campo da fé e nós precisamos aprender a fazer o mesmo. Quando nos concentramos no problema, quando nossos olhos ficam apenas nas lutas da vida, quando ficamos com o nosso olhar nas circunstâncias adversas, nós ficamos ainda mais desanimados. Quando o nosso olhar se encontra apenas nas lutas da vida, com certeza nós vamos falhar. Mas em Deus encontramos a força necessária para enfrentar os embates da vida diária. Nós temos que dizer para o nosso gigante, nós temos que dizer para os nossos problemas o tamanho do nosso Deus, querido. Quando você passar por circunstâncias adversas, querido, você tem que declarar que Deus é maior, que Deus é poderoso e vai te trazer a vitória. Eu digo para mim, meu Deus é um Deus poderoso e Ele vai me trazer ainda mais vidas alegres, momentos, com certeza, cheios de entusiasmo e cheios de fulgor, querido. É isso que nós devemos falar. Foi isso que Davi declarou no Salmo 108, verso 12. Coloca para mim, Salmo 108, verso 12. Olha que texto lindo. Presta-nos auxílio na angústia, disse Davi, pois vão é o socorro humano. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários, querido. Tem lutas, querido, tem circunstâncias adversas que nós precisamos lutar juntamente com Deus. Você sozinho, você não vai conseguir vencer. Você precisa do auxílio, você precisa do favor de Deus na sua vida. É necessário que você se emparelhe com o Senhor e dependa unicamente dEle, querido. No original, querido, a palavra bom ânimo, né, o verbo animar, é conjugado no presente do imperativo, indicando que devemos agir ou estar animado a todo tempo, querido. Né? Animar significa ter coragem, né? Ter ânimo, não ter medo. Deus é maior que os nossos problemas. Fala isso para o seu irmão. Deus é maior que os nossos problemas. O povo de Israel estava angustiado. Durante 40 dias, né, Golias afligia o exército de Saul. Durante 40 dias, Golias dizia, não tem homem aí não, para lutar contra mim, aquele que vencer vai liderar o outro, vai subjugar o outro, até que apareceu Davi, um rapaz, um moço que tinha matado um urso, que tinha matado um leão, que tinha livrado as ovelhas do seu pai da boca desses dois animais. E a palavra do Senhor diz que Davi estava cheio de ânimo e declarou, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, querido. E bastou, querido, uma pedra, uma funda para que o gigante Golias caísse. Mas por que isso, querido? Porque Davi não foi sozinho, Davi foi pelo poder do nome do Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso, querido? É nesse sentido, querido, que acreditou o rei Ezequias. Ezequias passou por um momento muito difícil, quando o rei Senaqueribe, rei da Síria, se levantou para conquistar Judá, conquistar Jerusalém. Já tinha conquistado o reino do norte, já tinha conquistado Israel. E agora ele se levanta para fazer de Jerusalém uma cidade agora conquistada por ele. E a palavra do Senhor vai dizer que Ezequias teve que se animar no Senhor. 2 Crônicas 32, verso 1, vai dizer isto, querido.
Quero ler juntamente com os irmãos, acompanhe comigo. Depois destas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, preste bem atenção nas atitudes de Ezequias. Ezequias decidiu, em consulta com os seus oficiais e os seus homens valentes, tapar as fontes de águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Versículo 4. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam, porque viram o rei da Síria e achariam tanta água por aqui. Ezequias, olha o que diz a palavra do Senhor, se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre ela. Levantou também outra muralha por fora, fortificou Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudo em abundância. Pôs oficiais de guerra à frente do povo, reuniu-lhes na praça junto ao portão da cidade e lhes falou ao coração, dizendo, Ezequias, usado agora por Deus, vai falar para o povo de Jerusalém, sejam fortes, sejam corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que está com ele. Porque conosco está aquele que é maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear a nossa guerra. O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Aleluia! Foi isso, querido, que aconteceu, e eles prevaleceram. Por quê, querido? Se animaram no Senhor, fizeram a sua parte, nós temos que fazer a nossa parte, tiveram bom ânimo, querido. Portanto, ter bom ânimo, ter disposição, ter coragem, é fundamental para enfrentar o inimigo e vencê-lo, querido. Se nós deixarmos as aflições dominar completamente a nossa mente, dominar completamente o nosso coração, nós seremos derrotados. Nós temos, querido, que empunhar, né, a espada da coragem, né, da disposição, e isso é fundamental para enfrentar o inimigo e vencê-lo. O inimigo, querido, ele tem essa estratégia, ele usa as aflições do cotidiano a fim de oprimir e de esmagar. Nós precisamos renovar o ânimo, diga amém, querido, nos apossando da vitória em Cristo Jesus, nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, lançando sobre ele toda a nossa carga de ansiedade, porque diz a palavra de Deus que ele tem cuidado de nós. No mundo passais por aflições. 2, mas tende bom ânimo. Aí vem algo, querido, que vai encher o nosso coração, a nossa alma de ânimo. Jesus termina esse texto bíblico dizendo, eu venci o mundo. Quando era novo convertido, eu li esse versículo da seguinte forma, eu fazia um complemento, mesmo não estando na Bíblia, né? Flávia também? Né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como é que vocês completam isso? E você também vencerá o mundo, querido. Querido, por que isso? Porque nós temos essa certeza, esta afirmação de Cristo revela a base da nossa vitória. Não estamos apoiados, querido, em nenhum alicerce, né, arenoso, nenhum alicerce fútil, né, como várias centenas de religiões estão firmadas em deuses mortos, né? Mas Paulo vai dizer isso, querido, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Jesus declarou, eu venci o mundo. E ele está querendo nos declarar, querido, nos dizer, né, nas entrelinhas, e vocês também vencerão o mundo, querido. Em Romanos, um texto muito
abençoado, Romanos 8, do versículo 35 a 39, Paulo vai listar ali 7 coisas que justificariam o desânimo de qualquer um, né? Ele diz que vem tribulação, que vem angústia, vem perseguição, vem fome, vem nudez, vem perigo e espada. Menos do cristão salvo, pois este em Cristo ou por Cristo é mais do que vencedor. Você pode dizer amém, querido? Em Cristo nós somos mais do que vencedor, querido. Podemos afirmar sem medo de errar. Podemos afirmar, querido, que a vitória de Cristo na cruz do Calvário, né? O crente vence por antecipação. Devido à morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós já temos a nossa vitória. Dá um glória a Deus por isso, querido. Quando Jesus, na cruz do Calvário, ele gritou, como está escrito lá em João 19:30, está consumado. Ele traz em si a essência da nossa vitória, porque por meio da sua morte vicária, por meio da sua morte expiatória, todos os inimigos do homem, a saber, a morte, o inferno, o diabo, foram definitivamente derrotados na cruz do Calvário. Vou repetir isso, querido. A morte, o inferno, o diabo foram vencidos definitivamente na cruz do Calvário. Agora nós temos a vitória em Cristo Jesus. Oh, aleluia! A vitória de Cristo, querido, nos assegura a paz. A vitória de Cristo nos assegura a tranquilidade de espírito que tanto precisamos, pois a verdadeira paz não depende de circunstâncias externas. Quero dizer isso, querido. A ausência de conflitos, perseguições, lutas, querido, mas de uma relação correta com Deus que nos é concedida mediante a gloriosa conquista de Jesus no Gólgota, para que tenhas paz em mim. É na cruz, querido, que nós vamos ter completamente a vitória que nós temos que alcançar. João afirma que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. 1 João 5,4. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, ou seja, a fé que crer ser Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, que por sua graça e amor assumiu a nossa morte. Dessa forma, querido, a vitória passa a ser nossa pela fé nele, o qual nos une a Deus. União essa que nunca poderá ser desfeita. Jesus nos garantiu a nossa vitória, querido. Jesus, apesar das circunstâncias externas, né? Não é a ausência de conflito, não é a ausência de perseguição, de luta, que vai nos trazer esta paz, querido. Mas o que traz esta paz é saber que Jesus Cristo morreu por cada um de nós. A vitória que vence o mundo, o cosmos desse universo, é a nossa fé, ou seja, a fé que crê ser filho de Deus. Quando nós cremos poderosamente que nós somos filhos de Deus, querido, há uma paz que preenche todo o nosso ser. O Messias prometido, que por sua graça e amor assumiu a nossa morte. Todos nós estávamos condenados a uma morte pelo pecado, mas Jesus tomou o nosso lugar e morreu para nos trazer paz. Dessa forma, a vitória passa a ser pela fé nele, o qual nos une a Deus, união essa que nunca poderá ser desfeita. João 10, 27, querido, vai dizer algo que, 27, 28 e 29, que nós temos que tomar isso por base da nossa fé. Jesus declarou isto, afirmou isso: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quantos são ovelhas do Senhor aqui? Dá um glória a Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha a importância, querido, da declaração que o Senhor Jesus nos faz. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Oh, aleluia! Você está seguro no Senhor, querido. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor e te livram de todo o mal. Jesus garantiu, querido, que ninguém pode arrebatar você das suas mãos, da mão dele. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E ele declara no versículo 30, eu e o Pai
somos um. Vencemos, querido, o mundo através da nossa fé em Cristo Jesus. Jesus venceu, querido, e nos habilitou, nos capacitou para vencermos também as nossas aflições, para vencermos as nossas angústias. Nele nós somos mais do que vencedores. Amém, amados? Jesus conhece o sofrimento Jesus conhece o sofrimento mais do que qualquer um de nós. Ele sofreu na cruz do Calvário. O sofrimento que ele teve, registrado em Isaías 53, mostra que jamais nós passaremos por tamanha aflição que ele passou, por tamanho sofrimento que ele passou. Jesus padeceu na cruz do Calvário. Ele se compadeceu por cada um de nós de uma forma especial. Por isso, Hebreus, capítulo 2, verso 18, vai afirmar: pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Da forma como Jesus foi tentado, ele venceu o diabo lá no deserto, ele venceu o diabo na cruz do Calvário, assim como ele foi tentado e venceu, você que passa por aflição, você que passa por angústia, quando você passar, tenha certeza que você vai conseguir a vitória, porque ele é poderoso para te socorrer nos dias que você for tentado. Foi ele mesmo quem enviou o Espírito Santo para estar conosco o tempo todo. O Espírito Santo nos consola, nos conforta, nos fortalece, a fim de nos ensinar, admoestar e também consolar e ajudar nos momentos de aflição e dificuldade. Nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Fica de pé comigo, igreja. Jesus na cruz garantiu a nossa vitória. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, tem de bom ânimo. Você que está passando por momentos difíceis, por momentos de angústia, coloca no Senhor a sua dor, coloca no Senhor a sua angústia, e Ele tem o poder de te livrar, Ele tem o poder de te socorrer e te tirar do poço, da depressão, de tudo aquilo que possa assolar o seu coração. Ele morreu na cruz do Calvário por cada um de nós e nos deu a certeza não só da nossa salvação, mas da nossa vitória sobre o mundo, querido. E a gente tem que ter essa convicção muito forte em nossos corações. Coloca a mão sobre o seu coração